Bom dia, Silmar César Miller. Meu caro Otávio, muito bom dia. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. E caráter, escrúpulo, vai para qualquer lado, né? Maior reciclador de São Paulo paga catador com pinga. Faça, Muito meu bom. favor. Que Pode, isso? pode ter sido a preferência do prestador de serviço, né? Eu não sei, mas aí... não, tudo bem. Mas aí você diz assim, com pinga eu não pago, eu pago com dinheiro, se você quiser você vai e compra pinga. Aí é um problema É, seu. correto. Devagar com a dor que o santo é de barro, como diz o ditado. Silmar, o que temos para hoje aí? Tá bem, vamos lá. Hoje, expectativa com relação ao pronunciamento do presidente do Banco Central americano, Federal Reserve, que pode sinalizar aí quando é que começa e de quanto vai ser o corte dos juros nos Estados Unidos. Está todo mundo esperando por isso, é a maior economia do mundo, corta o juro por lá, o dinheiro fica mais barato, isso faz com que migrem capitais para outros países, entre os quais o Brasil, né? Isso já está começando a acontecer diante dessa expectativa. Então, nesse momento, até por conta disso, o dólar está operando com queda, mercado de câmbio com menos 0,6%, R$ 5,56 a cotação na moeda americana nesse momento. Mercado de ações com leve alta, 0,4%, índice Bovespa na B3. Lá fora destaque para o petróleo, que está voltando a subir, 1,5%, US$ 78 e 40 centavos o barril do tipo Brent, que é a referência para o mercado internacional. Soja caiu ontem, busca uma reação hoje, está subindo um pouquinho, 0,5% na Bolsa de Chicago, nada muito importante. De qualquer forma, os preços internos subiram ontem à tarde e hoje pela manhã, refletindo principalmente o mercado de câmbio. O dólar deu um salto ontem, subiu 2 pontos percentuais, acabou neutralizando a queda na Bolsa de Chicago e fez com que os preços internos aqui subissem um pouquinho. Hoje, soja, portanto, como eu disse, voltando a subir em Chicago, 0,5%. Milho está na contramão aqui, abriu o dia estável, agora cai um pouquinho, 0,1%. Trigo cai 0,8%. Na Bolsa de Nova York, o algodão acompanha o petróleo, sobe um ponto percentual. Café também, 0,4% acima. Café e o arábica. O café robusto em Londres também sobe 0,7%. O açúcar, principalmente, acompanha muito o mercado de petróleo, está subindo bastante, 2,6%. Por quê? Porque pessoalmente, quando o petróleo sobe muito, a moagem de cana acaba derivando mais para a produção de etanol e isso acaba, pelo menos simbolicamente aqui, significando aqui menor produção de açúcar. E o açúcar sobe por conta disso no mercado internacional. Vou lembrar que o Brasil é o principal player global nesse mercado, então o que acontece aqui reflete no mundo inteiro. E no caso aqui na Bolsa de Nova York. Cacau também sobe 0,5%, boi gordo no mercado futuro da B3 com leve queda de 0,1%, perdão, leve alta de 0,1% nesse momento. Na contramão, suco de laranja, que tem subido muito, hoje dá uma pequena folga, está caindo 2,1% na Bolsa de Nova York também. Silmar, já que você falou em moagem de cana aí, ou para açúcar ou para etanol, você viu uma novidade? Vamos ter aí o primeiro posto de hidrogênio verde, o H2, já em Brasília, para o ano que vem. Bacana isso, hein? Muito bom, porque é um combustível limpo, o Brasil está à frente nas pesquisas e nos trabalhos e na montagem de usinas para a produção desse hidrogênio verde. Vamos sair caminhando cada vez mais para a energia limpa. Tem mais uma iniciativa aqui, que tem o Brasil como um grande protagonista nesse setor. Tem alguns questionamentos com relação a hidrogênio verde, eu não vou entrar muito no mérito, até porque não conheço com profundidade o assunto, mas é uma coisa que está avançando aí, de alguma forma, e eu diria que em termos energia limpa, pelo menos, né? Porque é melhor do que energia suja, que tem prazo para acabar, né? Isso inclui desde o petróleo até, e essa é uma opinião pessoal minha, os chamados carros elétricos, que usam baterias que, ao serem descartadas, não são muito, de resultado muito positivo, não, geram poluição também. Então, esse negócio de energia limpa de bateria, para mim, não existe. Que eu assino embaixo, não é energia limpa coisa nenhuma. O que você extrai de matéria-prima para produzir a energia de um carro elétrico é um absurdo. Se alguém tem dúvida, procura aí nas pesquisas, está cheio de dados aí pela internet. E outra coisa, de limpo não tem nada, porque como o Silmar falou, na hora de descartar a bateria, vai fazer o que com ela? E com todo aquele material? De limpo não tem nada. E outra coisa, de econômico também, não sei para quem, porque tem que ligar na tomada e carregar.
A conta de luz lá em casa, quanto mais luz eu apago e desligo, ou ponho por lâmpada mais baixa, mais sobe. Eu acho que eu vou começar a fazer o contrário para ver se dá certo, Silmar. Pode ser. Por falar em... O descarte dessas baterias, isso é um problema seríssimo para o futuro. Por enquanto tem pouca coisa, né? Mas imagina quando começar o descarte desses milhões de carros que estão entrando no mercado atualmente, né? Não é futuro, não. É daqui a 3, 5 anos. É um futuro bem amanhã, bem depois de amanhã. Vem cá, para falar em disparar e em subir, os preços da laranja estão atingindo patamares históricos nesse ano. Os recordes são tanto para o segmento in natura quanto para o industrial. Calor, seca e greening reduziram a disponibilidade da laranja no Brasil. Ao mesmo tempo, a demanda industrial pela fruta não diminuiu, o que impulsionou as cotações da laranja a atingir os maiores patamares desde o início da série histórica, segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc-USP. Falta laranja, o setor tem demanda, o consumidor gosta, e aí o preço já está nas alturas faz tempo e continua subindo, com a palavra o maior fã do suco de laranja, Silmar César Miller. Eu mesmo. A cara, hein? A cara está começando a diversificar, tá? Com suco de abacaxi, por exemplo, para variar um pouquinho. Eu estou vendo aqui, indicadores de hoje, Tavinho. Preço da laranja, a indústria, que é exatamente a produção de suco, R$ 81,20 a caixa de 40,8 quilos. De mesa, já bateu em R$ 100. Nunca tinha visto um preço desse tamanho. Laranja de mesa, R$ 100 a caixa. Tudo, claro, puxado pelos preços do suco de laranja, que não para de subir. A produção está pequena globalmente. Tivemos problemas há 2 anos lá com furacões na Flórida, destruiu os pomares da Flórida, que é um grande produtor aqui e exportador, concorre com o Brasil. E aí ficou o Brasil praticamente sozinho no mercado, e a produção aqui também não tem crescido, também tem andado muito devagar nos últimos 3 ou 4 anos. A safra nova está começando agora, está bem no início, não tem muita perspectiva de grandes crescimentos, então o suco de laranja continua nas alturas. Estou vendo o preço do suco de laranja hoje, 479 centavos de dólar por libra-peso. Isso é quase 5 vezes mais caro, 4 a 5 vezes mais caro do que os preços normais que se tinha há 3 anos atrás também. Então, é preço recorde, nunca aconteceu o preço desse tamanho na história. Então, essa é a realidade que está acontecendo aqui. Então, uma coisa puxa a outra, né? O suco puxa o preço da laranja, a produção de laranja também não tem crescido muito, até por conta de doenças como o greening, né, que tem devastado plantações, não só aqui, mas também em outros países. Isso é um conjunto de fatores que faz com que os preços da laranja e do suco atinjam patamares estratosféricos, tá vendo? Tem greening, tem a pinta negra, o cancro cítrico voltou. Eu me lembro que quando eu era criança você tinha barreiras sanitárias nas estradas do estado de São Paulo, que sempre foi grande produtor de laranja, onde você não podia passar com mudas de laranja e nem de limão, porque para conter o cancro cítrico, que agora voltou. E o cultivo da laranja, ela que é suscetível a muitas pragas e doenças, tem encarecido bastante os produtores, a produção. E é isso aí, não tem laranja e o preço sobe, o preço vai lá para as alturas. Lembrando que, como eu disse outro dia, o Brasil é o maior exportador de suco de laranja do mundo, laranja que também não é nossa, é uma fruta exótica, veio lá da Ásia, mas se deu muito bem aqui. Aliás, o que não se dá bem no Brasil, hein, Silmar César Miller? Verdade, tem tipo de clima, tipos de solos aqui, é um território gigantesco, né? Não tem, praticamente tudo é viável de acontecer aqui no Brasil. Então, alguns produtos podem ter uma certa deficiência, é o caso do trigo, por exemplo. O Brasil não é um país de invernos, né? Somente no sul, né? É uma cultura de inverno. Então, aí, nesse caso, o Brasil ainda tem muito a dever aqui em termos de aumento de produção de trigo. Mas está surgindo aí o trigo tropical da Embrapa, que está começando a mostrar as caras nas regiões, em partes da região centro-oeste também. Pode ser que, num futuro não muito distante, o Brasil também comece a ser um protagonista de agricultura tropical, também atingindo o trigo. A soja já é uma realidade. O trigo chega... Eu não duvido não, porque a Embrapa tem um papel fundamental aí no desenvolvimento de muitas cultivares que antes se dizia que nunca se dariam bem no Brasil e hoje estão aí a pleno vapor. E os trabalhos fitossanitários são muito bons, né? Inclusive, por exemplo, só lembrar do cacau com a questão da vassoura de bruxa na Bahia,
praticamente dizimou aquela região de cacau de Ilhéus ali, Porto Seguro. Depois o processo foi revertido com uma poda inversa, né, e outros trabalhos fitossanitários. Mas, independente disso, hoje tem cacau aqui na região de São José do Rio Preto, que é seca e quente em São Paulo. Tem cacau lá do oeste da Bahia, que é seco e quente, e são cultivares desenvolvidos aí pelos nossos institutos de pesquisa. Estou citando a Embrapa aqui, mas são muitos. Vamos falar de um outro setor que vai de vento em popa e vai muito bem, obrigado, porque responde aí por boa parte do dinheiro que vem na nossa balança comercial, que é o setor de papel e celulose, e que vai investir 105 bilhões de reais para o desenvolvimento ainda maior da indústria no Brasil. Até 2028, o montante será utilizado para a abertura de novas fábricas, ampliação de plantas já existentes e obras de infraestrutura logística para o escoamento da produção. Segundo informações da indústria brasileira de árvores, a estimativa é de que os projetos empreguem cerca de 36 mil trabalhadores já durante as obras e gerem mais de 7 mil empregos diretos e indiretos quando as unidades estiverem em operação. O anúncio foi realizado pelo presidente Lula e pelo presidente do IBA. Pois é, Silmar, setor de papel e celulose, o mundo cada vez mais consome papel e celulose, e a produção de embalagens a partir de papel e celulose é um dos termômetros para sinalizar sempre que a economia vai muito bem. É sinal que a indústria está produzindo muito e precisa embalar muita coisa. É um dos gigantes do nosso Brasil, né? E parece que quer ficar mais gigante ainda. Um dos grandes produtos do nosso agronegócio, pessoal, talvez não imagine, é um produto do agronegócio, são florestas plantadas, né? Isso é agricultura. E o Brasil, nos últimos anos, se tornou líder na exportação mundial de celulose, superou o Canadá, que sempre foi o líder nesse setor, também tem um território gigantesco lá para exploração do plantio de árvores. O Brasil ultrapassou, hoje é líder em conteste no mercado de celulose, deve faturar esse ano cerca de 10 bilhões de dólares, não é pouca coisa, é um dos 5 maiores produtos de exportação do país, eu acho que só perde para a soja, para o complexo de carnes e talvez para o açúcar. O resto é celulose aqui e outros produtos derivados de florestas plantadas, né? Inclusive papel, né? Produto já elaborado. Então, o Brasil hoje tem um destaque fantástico nesse setor. A maior parte da exportação brasileira, está vendo aqui, 49%, quase a metade, vai para a China. A China é o grande comprador da celulose brasileira. E outra grande parte, são 28, 24%, está indo para a Europa. Os países da Europa são grandes consumidores. Depois, a coisa fica um pouco mais concentrada no hemisfério norte, principalmente os Estados Unidos e outros países aí que compram um pouco menos. Mas a China realmente é o nosso principal cliente. China e Europa, né? Dessas cerca de 20 milhões de toneladas de celulose por ano, que geram, como eu disse, aí, cerca de 10 bilhões de dólares aos cofres de divisas aqui do país. Sabe? A Europa, eu não sei, o consumo deles deve seguir aí dentro do padrão, mas diz a lenda, né, que a venda de papel e celulose para a China, principalmente pelo Brasil, como você citou, o maior comprador aí com quase 50% das exportações do Brasil, 49% alguma coisa, como você disse, diz que isso é muito por conta da urbanização da China, a ida dos chineses para as grandes cidades. Então, aí a embalagem de fast food, a embalagem de comida e outra coisa. Os bebês chineses que viviam na roça usavam fraldas de pano laváveis e colocadas no varal para secar. Os bebês que foram nascendo nas cidades usam fraldas descartáveis, que são feitas de papel e celulose. Diz a lenda. É por aí também, tudo a ver com a urbanização da China. A China é o maior cliente de quase tudo, né, por conta da urbanização, que é o grande setor, o grande fator de desenvolvimento da economia chinesa, que deu um salto aqui por conta disso, né? Mais trabalhos sendo gerados nas cidades, e então o pessoal migra do campo para as cidades, muda os hábitos alimentares, inclusive, mudou muito na China os hábitos alimentares por conta disso, da urbanização. O pessoal que só comia arroz lá, ou peixe, lá no interior, está agora comendo carne bovina, está comendo chocolate, ou seja, é todo um processo de urbanização que mudou radicalmente a própria economia chinesa. Pois quando passou a comer arroz, porque teve um tempo que nem arroz o chinês comia. Comia muito pouco arroz. Eu me lembro de um pesquisador brasileiro, que foi político inclusive, e que uma vez conversando comigo, disse que ficou abismado numa visita que fez há décadas atrás na China, porque mal tinha arroz para comer na China. E foi responsável, inclusive, por uma evolução no processo
de crescimento da produção de arroz na China, né? Eu não me lembro o nome dele agora, mas essa não é diz a lenda, não. Essa é verídica. Essa É eu por isso que diz que é chinês como qualquer coisa, né? Ou pelo menos comia, né? Tudo que nada voa e rasteja, né? Não tem nada que escape, né? Mosca, mosquito, qualquer negócio é alimento para os chineses. Passaram períodos longos aqui de fome, né? Especialmente no interior, então acostumaram com pratos exóticos que existem até hoje, inclusive, né? Um ocidental é difícil, né? Mas cobra, por exemplo, faz parte do cardápio chinês no interior ainda em algumas partes da China. cobra, escorpião, formiga. Eu me lembrei quando eu era criança no interior, quando tinha a revoada das saúvas, né? Que a rainha saía para distribuir o seu formigueiro. Tinha aquela içá, que é a rainha grandona, e o pessoal, a parte traseira do içá, que é uma bolinha, o pessoal pegava aquilo, pegava as içás para pegar aquilo lá e fazer fritinho. Eu nunca comi. Dizem que é bom. É proteína pura, com salzinho, diz que vai bem. Formiga. Formiga é o prato típico lá ainda, em boa parte da China, né? Ah, não, tô fora. Eu não. Aliás, hoje eu fiz um rosbife. Não, eu tô fora. Fiz um rosbife filé mignon. Vamos só um rosbife hoje. Que formiga aqui, nada. E você, qual é o prato para o fim de semana? Porque vai esfriar, já que a gente produz alimentos no agronegócio. O vinho, eu sei que você vai pegar um tinto bem encorpado, porque vai estar frio. E o prato? Vai na costela de novo? Não sei, vou variar um pouquinho. Vai ser churrasco, não tem a menor dúvida, né? Eu só mudo o corte. Com certeza. Eu não escolhi ainda, mas o vinho vai ter que ser um tinto bem encorpado, que também vem do agronegócio. Silmar, bom final de semana. Abraço e até segunda. Bom fim de semana para você e toda a equipe e até segunda-feira.